Recebemos aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, já fazia um tempo aí que a gente não conversava com o prefeito de Rio dos Cedros, Jorge Stolf. Muito bom dia, Jorge. Bom dia, Odair. Bom dia a toda a equipe da Rádio Cultura e um bom dia especial aí para todos os nossos ouvintes. Muito bem, comunidade rio-cedrense com certeza ligada aí na programação do Repórter Cultura nesta manhã. Afinal, seu prefeito está aqui na Rádio Cultura, vai falar para a gente aí sobre as principais ações lá no município de Rio dos Cedros nesse momento. Vamos começar falando de infraestrutura, Jorge, que sempre é o calcanhar de Aquiles de qualquer gestão. O que vem acontecendo lá em termos de infraestrutura? E também, já na mesma pergunta, quero que você responda para a gente qual tem sido o efeito lá para você também da questão do Plano 1000, porque aqui em Timbó a gente tem algumas obras paradas, e não só em Timbó, na nossa região, de maneira geral, a gente tem algumas obras paradas, esperando que o governo do estado se manifeste e tome uma decisão a respeito do que vai fazer com as obras que estavam em andamento, oriundas aí do Plano 1000. Então, também o prefeito de Rio dos Cedros vai responder no âmbito da infraestrutura como é que está essa situação por lá, Jorge. Odair, o nosso município, desde o início da nossa gestão, o nosso principal plano era fazer investimentos pesados na área de infraestrutura, até porque a saúde e a educação já estavam bem estruturadas quando a gente começou o nosso mandato, né? E aí o nosso desafio maior era aquele 1/3 de toda a receita que se gastava na infraestrutura, que basicamente era a manutenção, que a gente levasse pelo menos a metade desse recurso, algo em torno de 15%, em investimento. E também trabalhar forte na busca de recursos junto ao Poder Público Federal e Estadual. Então, isso foi uma meta que a gente traçou desde o início do nosso governo, né? E quando a gente percebeu que, principalmente o governo do Estado, acenava com possibilidades de ajudar os municípios através do Plano 1000 ou de recursos através de transferências especiais, então a gente não perdeu tempo, né? Nós já estávamos com projetos alinhados e talvez a gente foi um dos primeiros municípios, né, a ser contemplado com obras vultuosas dentro do que se chamava na época de Plano 1000, de transferências especiais. Então, como a gente agiu rápido no início, eu diria assim que talvez hoje, resultado disso, é que Rio dos Cedros talvez seja o único município que ainda está tocando obras do que era na época chamado de Plano 1000, porque tínhamos recurso em caixa, né, porque tínhamos o projeto num estágio bem avançado. Então, o que acontece? Hoje, a nossa Rota dos Lagos, nós temos recursos para completar praticamente 70% dela, né? Nos faltam aí 8 milhões de transferência do recurso do Estado e que não é de vontade do governador transferir ou não, porque é um convênio, então existe uma sequência, caso ele não respeite essa sequência, cabe a gente a buscar o Ministério Público para que esse recurso venha para Rio dos Cedros, porque é um convênio com o governo do Estado, não é uma transferência especial, uma promessa política. Então nós trabalhamos muito forte, mesmo junto com o governo federal, na ocasião, e o governo estadual, para buscar recursos. Então, para você ter uma ideia, a receita do município de Rio dos Cedros, quando a gente iniciou o nosso mandato, ela não chegava a 40 milhões, era 38 milhões. E nós buscamos, no âmbito do governo do estado e o governo federal, mais de 50 milhões de recursos. Então, você tem aí praticamente uma receita inteira de um ano bruta entrando no teu caixa sem ter as despesas. Então, isso nos alavancou muito o nosso mandato, mas isso é fruto da busca, né? Eu e o meu vice, o Rafael, todos os nossos vereadores que nos apoiam, fizemos um esforço muito grande para buscar recurso e o fruto disso a gente colhe agora. Então, assim, nós temos aí praticamente algumas obras importantes acontecendo, entre elas a Rota dos Lagos, que tem recurso para trabalhar ainda, eu diria, talvez até o início do ano que vem. Nós temos a Rota do Arroz, que inclusive está sendo feito mais uma etapa agora, né? Temos alguma coisa de recurso para receber, mas é uma obra que está caminhando também. Finalizamos algumas ligações com o município de Timbó, que aconteceram esse ano, que foi a ligação com o Tirolês, a ligação com a 1º de Maio, que é o Cedrinho, e vamos agora, imaginamos que dentro de 15 ou 30 dias será aberta a licitação, as propostas da licitação da rua Otto Wicker, né, que é a famosa Tifa Wicker de Timbó, onde também nós vamos pavimentar todo o trecho de Rio dos Cedros. Então, praticamente todas as ligações do município de Rio dos Cedros, que depende muito do município de Timbó, né, muitas das pessoas dependem, até porque a nossa comarca é Timbó, então todas as vias que ligam com Timbó vão estar pavimentadas, né? Joga um pouco de responsabilidade aqui sobre o meu xará, o Jorginho, né? De tentar avançar também nesse sentido, mas cada um faz o seu papel, né? Então,
Temos alguns projetos ainda, Odair, que a gente vem alinhando, né? Claro que muitos deles talvez não vão ser contemplados dentro do nosso mandato, mas o importante é que o município tenha projeto. A gente percebeu isso principalmente durante o início do nosso mandato, quando algum ente da federação, ou governo do estado, ou governo federal, acena com possibilidade de recurso, você tem que estar pronto. Né? A oportunidade só aparece para quem está pronto. E é isso que a gente tem feito. Deixado o nosso município pronto para receber indústrias, empresas, recursos federais, obras de estruturantes e qualquer tipo de obra que venha somar dentro da nossa cidade. Né? E o futuro de Rio dos Cedros, quais são os principais desafios dentro dessa área da infraestrutura, Jorge? Olha, Odair, principalmente quando você leva infraestrutura, você desenvolve. Né? Eu me lembro que a minha avó e o meu avô, eles chamavam o asfalto de estratégica. Eu não sei se você já ouviu essa palavra. Antigamente se falava assim, estratégica vai passar por aqui. Então, para você ter uma ideia, na época, eles não chamavam de rodovia ou de asfalto. Eles falam, quem é de mais de idade vai lembrar dessa palavra. Estratégica vai passar aqui. Então, o que acontece? Infraestrutura é estratégia de desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem infraestrutura básica, né? Seja de pavimentação, seja de comunicação, seja de energia elétrica, né? Então, qualquer desenvolvimento em qualquer região tem que ter infraestrutura. E nós temos um poder muito grande, nós temos um município muito grande e uma área de potencial turístico muito grande. Só que para que ela seja explorada, você tem que levar o mínimo de infraestrutura, com segurança pública, com desenvolvimento das vias, com energia elétrica, com comunicação, internet. E hoje está muito mais fácil para você levar essa infraestrutura para esses interiores. E é o que a gente vem fazendo, né? O nosso centro, ele já tem um bom equipamento urbano, né? Ele já atende bem a comunidade, só que hoje, da maneira que está desenhado o nosso município, o centro acaba pagando uma conta muito cara pelo interior não estar desenvolvido. Né? O que acontece? Se o interior não consegue se manter, alguém tem que manter ele. Então, o grande desafio que eu vejo nas próximas gestões é conseguir levar o desenvolvimento para o interior, para que o interior possa pagar a sua própria conta. Né? Pagar a sua conta de lixo, pagar a sua conta de manutenção de via, gerar os seus próprios empregos para evitar a evasão, evitar que as pessoas saiam do interior. E eu acho que não existe nenhum setor que mais se enquadre com isso que o setor do turismo. Né? Turismo rural, turismo de aventura, turismo aquático. Então, Rio dos Cedros, dentro do Vale Europeu, ele tem uma característica que ninguém tem, né? Que nenhum deles tem. Primeiro, nós temos o maior território, nós temos 556 quilômetros quadrados de área e temos 2 lagos com potencial de explorar muito grande. Né? Então, o turista que vem para Pomerode, visitar a cultura alemã, Blumenau, vem a Rodeio, ele vai ter como atrativo também a questão dos lagos e do passeio ciclístico. O pedal é muito forte na nossa região. Então, Rio dos Cedros se destaca dentro desse pequeno núcleo que é o Vale Europeu, dentro do turismo. Né? Tem o voo livre ali, por exemplo, também, né? Exatamente, aqui do nosso amigo Ulisses Andreasa, ali na rampa né? Então, assim, tem algumas situações que eu acho que Rio dos Cedros pode. Então, eu diria assim, talvez o turismo não seja aquela fonte econômica, né, que vai levar o município a ser uma potência mundial, mas ele vai trazer desenvolvimento, emprego e renda, que é o que nós precisamos no interior. Então, hoje, Rio dos Cedros ele tem uma história de desenvolvimento econômico muito marcada. Início pelo extrativismo, né, da madeira em especial, depois a gente passou pelo processo de industrialização, a agricultura, né? Então, o extrativismo, a agricultura, o arroz sempre foi um instrumento importante de desenvolvimento da nossa região e depois partimos para a industrialização. Né? Então, só que hoje nós estamos muito focados na indústria, muito. Hoje, praticamente 65% de toda a renda do município de Rio dos Cedros vem da indústria de transformação, né? Dos quais a gente tem ali os principais players, que é a madeira, né? E o metal mecânico, têxtil, plástico, então assim, bastante variado também, então assim, né? Diversificado, onde a gente consegue ter uma segurança econômica de que se algum setor estiver um pouco enfraquecido, o outro setor vem e se sobrepõe. Então eu diria assim, o município de Rio dos Cedros hoje, ele vive um momento talvez dos melhores
né, de toda a sua história, né? Eu fico feliz de poder participar disso, tenho certeza que, claro, nós temos um pouco da nossa mão nesse sucesso, mas principalmente se deve ao perfil desafiador e empreendedor da nossa cidade. Para você ter uma ideia, Odair, a gente toda semana, nós recebemos, existe uma ferramenta dentro do município, que é o tal do Regim, que é o registro de novas empresas. No mínimo de 15 a 20 empresas novas abrem toda semana em Rio dos Cedros. Pessoas jurídicas. Então, para você ter uma ideia... Entre MEIs e exatamente. Simples. Então, assim, são números que a gente acompanha, né? Até porque, assim, a gente já falou muito sobre isso. A gestão que tanto eu como o Rafa, como a nossa equipe vem implementando, a nossa gestão pública, ela é gerencial. Ela não é nem patrimonialista, aquela que se escolhe os cargos de acordo com os amigos do rei, tampouco burocrática, que fica criando dificuldade para vender facilidade, e sim gerencial, né? Nós queremos ver a coisa acontecer, nós queremos destravar, nós queremos fazer a coisa andar. Quem chega hoje no município de Rio dos Cedros, lá no nosso planejamento, com um problema, ele vai sair com ele resolvido, né? Numa gestão talvez passada, ele chegaria com um problema e sairia com 3 problemas, né? Então, o nosso grande desafio é esse, é receber bem o empreendedor, o nosso empreendedor, tentar ajudar aquele que é dali e também receber o empreendedor de fora. Como nós temos um município muito grande, uma área muito extensa, temos muitas áreas para desenvolver, né? Ao contrário, por exemplo, de Timbó, que já é um município que está muito desenvolvido e que demanda de um território pequeno, Rio dos Cedros não. Rio dos Cedros tem todo um território para ser explorado ainda, e é isso que a gente vem tentando organizar, né? Através de um planejamento mais efetivo, com muito cuidado também, para não criar nenhum tipo de bagunça, para não perder as características, né? Mas tem que ser dinâmico nesse momento, né? As empresas que querem se instalar, elas querem agora, né? Daqui a 2 anos ela já se instalou e deu. Então é muito importante que você tenha uma certa ação sobre isso, agilidade, porque senão o cara vira as costas e escolhe outro município e você está fora, né? E nós já temos bastante dificuldade para, vamos dizer, eu vi há pouco no teu primeiro quadro, falando sobre a questão das dificuldades da 470. A 470 é um entrave para nós, então todo mundo que vem para investir em Timbó, Blumenau, Rio dos Cedros, sempre vai ter aquele primeiro pronto, mas a 470. Né? Como é que eu faço para superar esse desafio? Então, além de todo esse desafio, nós temos que criar facilidades para ser uma noiva bonita, né? Então, assim a gente prepara o nosso município, assim a gente prepara os nossos espaços para que as pessoas escolham Rio dos Cedros para vir empreender, e tem dado certo, como eu te falei, né? Tem semanas que surpreende a gente com mais de 20 empresas abrindo, né, pequenos negócios, empresas, então isso nos deixa muito felizes e assim, acreditando que estamos no caminho correto, né? Pois é, a gente comentava anteriormente, aqui antes de começar a entrevista ao vivo, que é uma característica aqui da nossa região que os prefeitos, os políticos, eles vêm normalmente da iniciativa privada. São empreendedores na sua vida pessoal, levantaram aí negócios e depois vão aplicar esses conceitos aí também na gestão pública. Isso faz da nossa região realmente uma região diferenciada, daquelas regiões onde que os políticos profissionais acabam atuando e aí levam para dentro das prefeituras todos os vícios, né, da política profissional. Mas o Jorge e essa gestão aí do Jorge Stolff, ela deve continuar para os próximos anos, porque afinal ano que vem nós temos eleição. Como é que tá as tratativas lá em Rio dos Cedros? O Jorge vai ser candidato aí à reeleição? Olha, Odair, na verdade, na vida pública não é você quem escolhe, né? É um grupo que escolhe, é a população que diz, olha, estamos felizes, né? Nós vamos à urna e vamos escolher você novamente. Então você percebe alguns sinais, né? Como a coisa está caminhando hoje, eu diria assim, nós temos 2 nomes importantes que eu penso que estariam prontos para ser prefeitos de Rio dos Cedros, né? Eu me coloco na posição, porque já estou no cargo, né? O meu vice, o Rafael, também penso que falta muito pouco para que ele esteja pronto para ser candidato, mas o fato é que essa decisão é uma decisão do grupo, né? Nós temos bons nomes, né? Nós temos, inclusive, o ex-prefeito Fernando, que hoje ocupa um cargo importante aqui no SINV, que acho que dificilmente ele largaria o projeto dele lá, mas que também é um nome que sempre se aventa no caso de candidatos, né? Dentro do nosso grupo, o ex-prefeito Marildo, mas eu penso que dessa vez é bem provável
né, que tanto eu como o Rafa, a gente nos coloque à disposição e aí a gente vai depender do grupo nos escolher, né? Então, o nosso grupo, Odair, ele tem por característica respeitar a democracia dentro do grupo e dentro da prefeitura, né? Então, o que acontece? Não sou eu o dono do partido, né? O nosso partido não tem xerife, ele não tem coronel, né? Nós temos um grupo que senta e define, olha, eu acho que você está bem, então é a tua vez, né? Eu, particularmente, Odair, ficaria muito feliz, né, se o grupo dissesse, não, você deve ir novamente. E talvez mais feliz ainda se dissesse, não, o Rafael vai ser o nosso prefeito. Por quê? Porque nós trabalhamos juntos, né? Eu dei a liberdade a ele como vice-prefeito de, muitas vezes, até assumir o papel de prefeito, tomar decisões, que é assim que a vida funciona, né? Chega um momento que cada um tem que se afastar, né? A gente tem uma vida útil onde você pode render muito, né? Eu tenho 50 anos, ainda não... Eu penso que eu posso produzir alguma coisa, né? Mas chega um momento que você tem que se afastar, né? Que você diz, olha, eu consegui ter combustível para chegar até aqui e a partir daí então eu tenho que fazer. Então eu diria assim para ti, eu tenho direito a mais um mandato? Gostaria, né, se a gente tivesse a aceitação do povo, né? Se o povo te diz que sim, você tem motivação, você tem projeto, não nos faltam projetos, né? Eu já empreendo há mais de 30 anos na minha vida particular, então eu sei como a coisa funciona, né? Você tem que ter projeto para ter motivação, mas eu também entenderia muito bem se o meu grupo dissesse, não, agora deu para você, né? E agora vai ser o próximo. Mas se o povo e se o meu grupo me escolher, eu estou pronto, né? Nós somos um soldado que não foge da batalha, né? Então, hoje eu sou candidato, né? O Rafa repete a chapa, mas se o grupo disser, não, o candidato tem que ser o Fernando, tem que ser o Rafa, tem que ser o Marildo, tem que ser o Dilson, tem que ser a Vívia, tem que ser o qualquer um que apareça, o Kiko, o Juarez, nós temos diversos nomes, nós temos uma seleção jogando e uma no banco, né? Então isso me deixa feliz, porque é sinal que a gente vem fazendo um bom trabalho, inclusive de renovação. Muito bem, vamos falar um pouco de educação, porque a gente passou aí nos últimos tempos, né, por um processo muito importante e relevante na questão da segurança nas escolas, mas eu vejo que lá na educação de Rio dos Sinos também acompanho aí as redes sociais da prefeitura lá de Rio dos Sinos, muitas ações aí na área da educação também, e era uma área que você mencionou inicialmente na entrevista, que é uma área que está bem consolidada ali no município de Rio dos Sinos. Mas basicamente nessa questão da segurança, o que Rio dos Sinos fez ali, porque houve, né, uma comoção, houve até uma certa pressão da sociedade por isso. Sim, olha, Odair, eu acho que esse fato que aconteceu, lamentável, né, lamentável, mas foi um fato isolado. Foi um fato isolado, nós não podemos levá-lo como regra. O que aconteceu? No primeiro momento, é claro, todos nós ficamos comovidos e todos nós tentamos nos proteger, né? Mas a gente sabe, eu vi até inclusive numa entrevista, não sei quando foi, que há poucos dias foi preso um segurança que matou 2 pessoas em Blumenau e fugiu lá para o Nordeste, né? Era um segurança, era esse cara que fica na frente da nossa escola hoje em dia, que está armado. Então, assim, é muito difícil a gente ter certeza que a nossa ação de fato vai ser efetiva. Então, o que acontece? Nós, num primeiro momento, colocamos vigilantes, né, sem armas nas escolas, para dar uma certa segurança, dar uma certa tranquilidade aos pais. E hoje a gente vem trabalhando forte na questão da segurança física, né, levantamento de muros, colocação de concertinas, para evitar que um ataque primário aconteça, como aconteceu em Blumenau, né? Então tem que ser uma coisa um pouco mais organizada para que eles consigam entrar hoje numa unidade escolar. E a gente vem trabalhando forte com um programa que vai ter um investimento aí de quase R$1 milhão, que é o de cercamento digital, e investir um pouco mais em tecnologia, né? Em acesso mais controlado, né? Em controle da área, do perímetro da escola, que eu acho que vai ser a solução para o futuro, né? Porque a gente sabe que depender de um ser humano também ali na porta é quase como que a gente contar com a sorte também, né? Então, assim, a gente vê os municípios aqui da região, principalmente, se preocupando muito com isso, né? A gente viu o governo do estado falando que esse caso já estão com 45 dias de acontecido, né? E eu ainda escuto a propaganda no rádio dizendo assim que o governador Jorginho Melo em 60 dias vai colocar policiamento na porta das escolas. 60 dias. Mas 60 dias desde quando, né? Então, assim, isso é uma coisa que nos preocupa. Qual é a ação do governo do estado nas escolas estaduais? Que ali tem um problema sério, né? Mas
Cada um sabe do seu quadrado, né? Então eu estou cuidando das minhas escolas, a gente continua mantendo a vigilância, né? Mas a gente sabe que isso é um processo que tem que ser melhorado, né? Então a gente vem fazendo muitas tratativas entre os prefeitos também da região para ver qual é o melhor sistema. Mas o fato é, nós estamos hoje com monitoramento nas escolas, com a vigilância, e estamos melhorando a questão do cercamento digital. É esse que vai nos garantir, de fato, mais efetividade, né? Mas dentro dos projetos importantes que o município de Rio dos Cedros vem fazendo trazer para dentro do município todo o ensino fundamental. Até então, nós tínhamos 2 grandes escolas de ensino, né, sem as pré-escolas e creches, e uma delas já tinha, desde a pré-escola até o nono período, o 9º ano, né, e uma delas a gente tinha somente até o 5º ano, que é a escola do centro, a Servindo Mengarda. E o nosso grande desafio era trazer para dentro do município todo o ensino fundamental, séries finais também, que estava dentro de uma escola do Estado. E a gente implementou desde o ano passado, esse ano, então já trouxemos mais de 300 alunos para dentro da rede municipal, só que a gente tem um pouco de dificuldade agora com o governo do Estado em continuar trazendo esse ensino fundamental, séries finais. Então é bem provável que no próximo ano a gente não traga, que é o que a gente vem fazendo, não transfere mais os alunos para a escola estadual, né? Então o que a gente vai fazer provavelmente no ano que vem a gente vai ter que paralisar por conta de estrutura física e de que os investimentos em estrutura física têm que ser direcionados para a questão de segurança agora, mas eu tenho certeza que nos próximos anos a gente retoma, e eu quero, a exemplo de Pomerode, por exemplo, que tem o melhor ensino fundamental do Brasil, sem dúvida alguma, ele tem todo o ensino fundamental dentro do município. O município cuida do ensino fundamental, desde a creche até o 9º ano. E eu acho que isso é o dever do município. Poucos municípios têm isso, como falei, exemplo de Pomerode, até porque tem municípios como Chapecó, Indaial, que tem ensino primário ainda do Estado. Então você tem... As primeiras séries. As primeiras séries. Então isso é inconcebível em dias de hoje. Se você quer dar uma boa educação, cada ente da federação tem que fazer o papel. Até porque o Estado tem que cuidar do quê? Do ensino médio. Fazer um bom ensino médio. Inclusive, eu discuto muito a questão de se o Estado deveria ou não promover faculdade de graça ou isso. Se você tem o teu dever de casa, o que é? O teu ensino médio, né? Então, dá uma olhada para o teu ensino médio. Ele está bom? Está tudo certo? Então, não adianta querer se meter a fazer a coisa do vizinho se você não está fazendo a tua lição. Então, assim, a partir do momento que o Estado tenha o ensino médio de excelência, eu acho que ele pode oferecer faculdade, pode fazer o que quiser, mas primeiro faça a sua lição de casa. Não adianta eu querer fazer o que não é meu e deixar de fazer aquilo que é minha. E fazer tudo pela metade, né? Exatamente. Olha, Jorge, nosso papo está muito bom, mas olha, o tempo voa, rapaz. E tem, com certeza, muito assunto importante aí para falar a respeito de Rio dos Cedros, que a gente vai ter que jogar aí para uma próxima oportunidade. Sempre muito bom receber o prefeito Jorge aqui para falar do que acontece lá na cidade de Rio dos Cedros. Quero agradecer a tua participação e pode aí ficar à vontade para as suas considerações finais nessa entrevista. Obrigado, Odair, obrigado a todos os ouvintes aí que tiveram aí a paciência de nos ouvir, né? É sempre bom e importante, né? Eu friso aqui que o nosso município de Rio dos Cedros, no ano passado, eu acho que foram 20 e poucos municípios e entidades que receberam selo ouro em transparência. Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente pode falar e deve falar, né? Então, assim, nós temos nosso informativo semestral que tem todas as ações, números da prefeitura, como a gente vem gastando, como a gente vem investindo. Então, assim, uma das coisas que me preocupa muito é ser transparente, né? E eu acho que a rádio é um instrumento principal nessa história toda, né? É aqui que as pessoas confiam na informação. Então, quando você abre o microfone para um prefeito poder vir aqui, falar com o seu público, falar com a sua cidade do que está acontecendo, eu acho que esse é o melhor momento que a gente pode chegar no ouvido de cada um, né? É difícil o prefeito conseguir chegar em cada casa, mas aqui a gente consegue. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade que você nos dá, né, que a Rádio Cultura nos dá, de levar essa informação para o nosso munícipe, que é muito importante que ele saiba o que a gente está fazendo com o recurso dele. Então, muito obrigado, um bom final de semana para todo mundo e precisando, estamos às ordens. Muito bem, esse foi o prefeito Jorge Stolfo, lá do município de Rio dos Cedros, na nossa entrevista na manhã desta terça-feira.